Esses dias eu fiz a seguinte enquete no meu Instagram. Eu coloquei duas pinturas, uma mais abstrata e outra mais realista, e perguntei para as pessoas, primeiro, de qual obra elas mais se agradavam, e segundo, qual elas consideravam mais bonita. E foi interessante porque a maioria das pessoas respondeu a segunda pintura para as duas perguntas. No entanto, eu tive algumas respostas, por exemplo, onde as pessoas diziam que elas se agradavam mais da primeira, no entanto, a segunda ainda era mais bonita. E isso me faz pensar que nem sempre o que mais me agrada é o que há de mais belo. Olá, meu nome é Ana Lívia Beck, eu sou artista e também estudante de filosofia, e hoje estou aqui para compartilhar algumas ideias com vocês sobre essa questão do gosto versus a beleza objetiva e o que isso tem a ver com arte, com nós e todas essas coisas. Então, fiquem comigo até o final e convido você desde já a se inscrever no canal se você é novo por aqui e gosta desse tipo de assunto. Então, vamos lá. O filósofo Edmund Burke, em seu livro Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e do Belo, tem uma introdução muito interessante sobre o assunto do gosto, onde basicamente ele diz que o critério que nós usamos para definirmos algo que gostamos, né, para dizermos que eu gosto mais de uma coisa do que de outra, é universal em todo ser humano, de uma forma natural. Ele diz que basicamente nós tendemos a buscar aquilo que é mais semelhante à natureza humana. Porque o que é semelhante à natureza humana estimula mais a nossa imaginação, portanto, o nosso repertório para criarmos, unirmos e formularmos objetos novos, ideias novas, enfim. De alguma forma, nos reconhecermos em coisas nos causa esse prazer mental. Puxando isso para o lado das artes visuais, eu acho interessante pensar que se, talvez isso é uma hipótese, a gente fizesse um teste mundial com pessoas leigas em arte, colocasse lado a lado uma obra abstrata e uma realista, eu acho que a maioria dessas pessoas iriam preferir a mais realista. Justamente porque é natural a gente perceber no nosso dia a dia que de fato as pessoas tendem a ir mais para um lado de gostar de coisas que se assemelham mais a nós. E nessa investigação de Edmund Burke, ele fala que o mau gosto, ou seja, preferir aquilo que se desassemelha à natureza humana, tem três causas principais. A primeira delas é uma fraqueza natural, ou seja, a pessoa não tem muita sensibilidade artística, nesse caso, por exemplo. Então, ela não nasceu muito inclinada ao mundo da arte, não é o que chama a atenção dela. Então, como ela não liga muito para isso e não, consequentemente, não presta muita atenção, ela pode ter um gosto defeituoso por causa disso. A segunda coisa é a falta de orientação e conhecimento. Edmund Burke fala que uma das principais coisas que educa o gosto é o conhecimento. Ele dá um exemplo de um homem que não conhece o mundo da escultura e passa por um manequim numa loja e se impressiona com aquilo. Ele se admira porque ele vê ali a figura humana representada e ele acha aquilo interessante. Mas se esse mesmo homem conhecer, depois disso, uma boa escultura, uma boa obra de arte, ele pode começar a desprezar aquele manequim anterior e começar a preferir agora essa escultura. Por quê? Porque ele conheceu algo que era superior. E ele antes estava admirando aquele manequim porque era semelhante à figura humana, porque ele tinha esse gosto natural. No entanto, agora ele conhece algo que é melhor ainda e ele passa a gostar mais disso. Então, muitas vezes, essa falta de gosto, ela vai estar conectada à falta de conhecimento e também à falta de orientação. Hoje em dia, nas escolas, infelizmente a gente não tem um ensino artístico muito aprofundado. A maioria de vocês vai se lembrar de ter que reproduzir na escola alguma obra de Romero Brito ou Tarsila do Amaral. A gente não tem um ensino onde a gente contempla as grandes obras de arte da história, que são muitas e são extremamente belas.
Enfim, isso é algo muito triste, inclusive no ensino artístico no Brasil, mas é algo aqui que Edmund Burke aponta como sendo uma das causas do mau gosto. E a terceira causa é paixões desordenadas e mau hábitos. Então, essa pessoa de alguma forma tem algum vício que impede ela de perceber que uma obra de arte é melhor que a outra, que um tipo de arte é melhor que outra. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa parte do gosto de Burke é que ele faz uma metáfora muito interessante com a questão do nosso paladar. Porque nós sabemos que existem aí os sabores doce, salgado, amargo, azedo. E esses sabores o são, independente de eu gostar ou não. Então, por exemplo, aqui em casa a gente compra aqueles iogurtes naturais e eu gostava muito deles. E eu sei que é azedo, mas eu gosto. E a minha mãe sempre achou bastante azedo. E note que eu nunca disse que não é azedo. Às vezes até eu disse brincando que parecia docinho, mas não, eu sei que é azedo. Porém, eu gosto. Independente de eu gostar ou não, ele continua sendo azedo, objetivamente. E Edmund Burke fala que se eu passar a afirmar com toda certeza que aquilo ali não é azedo, é porque o meu paladar está com algum tipo de vício. E quando a gente leva essa mesma analogia pro mundo da arte, da estética e da beleza, isso me faz pensar o quanto o mundo, com todas as suas inverdades, está conseguindo deturpar a nossa percepção natural das coisas. Porque se alguém afirma que algumas coisas que são objetivamente horríveis e objetivamente degradantes do ponto de vista moral, mas aqui falando do estético, isso só pode significar que essas pessoas estão viciadas. No sentido de que o paladar delas, natural, com o qual elas nasceram, está entranhado com as confusões que o mundo faz. É natural nós, seres humanos, buscarmos o que é semelhante à natureza humana. E aqui, semelhante à natureza humana, no sentido da natureza humana como sendo algo belo e puro, como sendo algo que tem um sentido maior para se elevar. Voltando para as 3 causas que Edmund aponta como sendo as causas do mau gosto, são coisas muito reais e muito sérias de se pensar. Porque, na verdade, a primeira causa, que é a fraqueza natural, ou seja, a falta de sensibilidade, assim, ela poderia ser facilmente resolvida se houvesse a orientação e o conhecimento adequado, por exemplo, no ensino escolar. Se esse assunto fosse levado como o mais importante, de fato. No entanto, admite-se que mesmo que alguém conheça todo o mundo bom da arte, ainda assim essa pessoa pode ter paixões que a desordenem, paixões que a façam se desviar daquilo que ela conhece como sendo melhor para a alma dela. Sinceramente, quando eu olho para essas 3 causas, e isso me veio agora, não estava no roteiro, eu vejo muito em mim uma escada de coisas que eu passei na minha vida. Porque eu nasci voltada para o mundo da arte totalmente. Nasci com um lápis na mão, nasci pintando, cantando. Então eu tenho essa sensibilidade. E por mais que eu não tive muita orientação nesse sentido escolar, esse conhecimento, mas por gostar, por ter essa sensibilidade, eu sempre busquei por conta própria esse conhecimento. E mesmo antes de estudar mais essa parte filosófica sobre estética, enfim, e conhecer algumas coisas que eu conheço hoje desses assuntos, eu sempre tive uma inclinação maior para essa arte mais clássica que valoriza o belo objetivo, as formas reconhecíveis na arte, essa valorização do mundo natural em si.
No entanto, teve uma fase da minha adolescência em que eu vivi totalmente mergulhada em paixões desordenadas e mau hábitos. E isso, naquela época, moldou, de certa forma, os meus gostos. Eu comecei a escutar músicas que antes eu não escutaria. E que hoje em dia eu detesto e que hoje em dia eu tenho pavor. Mas note como realmente essas coisas influenciam o nosso gosto e as coisas que a gente admira. E ao mesmo tempo em que a gente vai buscar essas coisas por estar desordenado, o próprio tipo, por exemplo, de música que a gente ouve também vai nos ordenar ou desordenar. Então vai ser um ciclo. É por isso que a arte, ela não é simplesmente por entretenimento humano. É claro que existe a parte de entretenimento. E existem tipos de arte que vão nos divertir de uma forma saudável. No entanto, a arte mais elevada é aquela que vai nos alinhar com esse belo. Eu quero fazer um outro vídeo falando sobre a finalidade da arte, mas falando um pouquinho sobre isso aqui porque é importante também. Eu posso muito bem, por exemplo, gostar de MPB. Eu gosto de algumas músicas são boas. Enfim, são calmas, tem uma letra bonita, saudável. No entanto, eu tenho que admitir, por exemplo, que a música clássica é muito melhor. E claro que eu tô falando de músicas clássicas selecionadas, sei lá, do Bach, por exemplo. Porque elas me levam a contemplar coisas que são maiores, coisas que não são passageiras, me leva a pensar no divino, me leva a pensar que o eterno existe, me leva a pensar em Deus e em coisas muito mais importantes do que assuntos terrenos. Então, nesse sentido, o meu gosto pessoal ele não define o que há de mais belo. E eu posso ter o gosto que eu quiser, como eu falei. Você pode escolher o que você vai gostar, o que você vai ouvir, que tipo de arte você vai admirar. Mas a partir do momento em que você conhece, como Edmund Burke fala, o ideal seria educar o seu gosto para gostar do que é melhor. Porque isso vai fazer bem para sua alma, para sua vida, vai te edificar. Então, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Eu tentei ser o mais sincera aqui nesse vídeo. E é isso, eu espero que tenha sido claro essas ideias sobre a questão do gosto e do belo na arte. Então, peço que você se inscreva no canal. Se você gostou, deixe o seu comentário, sua opinião. Compartilhe esse vídeo, curte e até mais.